Então vamos agora para o capítulo 5, instalando e configurando o Active Directory Synchronization. Capítulo este então que faremos a instalação na prática do DIRSync. Bom, para este laboratório, eu vou acessar a máquina que nós criamos, que é a SRV L365 SSO, que é a máquina que nós vamos utilizar tanto para o DIRSync quanto para o próprio ADFS posteriormente. Então, essa máquina foi criada lá no Microsoft Azure, como nós vimos no capítulo introdutório deste curso. E antes até de iniciar o processo de configuração, instalação do DIRSync, eu queria mostrar aqui para vocês um primeiro passo que é fundamental. Okay? No portal de administração do Office 365, nós precisamos ativar o sincronismo, ativar o DIRSync. Como eu faço isso? Clicando em usuários ativos. Lembre-se, o status desses usuários são todos em nuvem, tá vendo? Nós vamos agora permitir que o sincronismo, a sincronização do Active Directory seja ativada. No caso, eu já ativei. Eu ativei previamente porque ele demora um pouco para validar essa ativação, então eu fiz a ativação previamente. Basta aqui, exatamente nessa frase aqui que está escrita, a sincronização do Active Directory está ativada, vai ter um botão ativar. E aí, ativando, você vai poder sincronizar o seu Active Directory local para adicionar e remover usuários, grupos de segurança e sincronizar isso com o Office 365. Ok? Já dentro do servidor, nesta mesma tela, eu já fiz o download tanto do IDFix quanto do próprio DIRSync. Uma dica, quando você quiser instalar o DIRSync no servidor, como neste caso aqui eu vou mostrar para vocês, e você for fazer o download das informações, mantenha a página em inglês. Eu nem vou abrir aqui, vou mostrar aqui mesmo. Aqui está vendo que a página está em português, então se eu peço para baixar a ferramenta, ele vai me baixar ela em português. E se eu coloco aqui o idioma em inglês, ele já baixa no idioma correto, já baixa em inglês, ok? Posso fechar aqui o Internet Explorer. Então, eu já fiz o download do ITFix, eu já fiz o download aqui de outros componentes que eu vou explicar e também do próprio DIRSync. O que eu faço aqui logo de cara, dentro do Service Manager? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é deixar esse em Asset Security Configuration como off, para não atrapalhar a utilização aqui do portal do Office 365. E também eu vou fazer a instalação de um pré-requisito do DIRSync, que é o Net Framework. Então, clicando aqui em Add Roles and Features, eu vou clicar em Next, e Next, Next novamente, até chegar em Features. Ok? Chegamos em Features, eu vou instalar o .NET Framework 3.5. Como ele também já é um componente que demora um pouquinho para instalar, eu já fiz a instalação dele. Mas ele é pré-requisito para o DIRSync, então instalem ele antes de mais nada. Bom, uma vez instalado o pré-requisito, que é o .NET Framework, eu vou executar o primeiro componente aqui, que é o Sign-in Assistant. Ok? Como eu vou fazer a instalação do DIRSync neste servidor, eu não preciso rodar o Sign-in Assistant logo de cara. Ok? Eu poderia deixar eu rodar o DIRSync que já instalaria o Sign-in Assistant. Mas para que vocês possam ver a instalação do mesmo, eu vou executar ele aqui manualmente. Então, o que é este serviço? O que é o Sign-in Assistant? É um componente que vai integrar isso aos demais componentes do Office 365. Então, ele é um assistente de setup que vai complementar, por exemplo, a instalação do PowerShell, a instalação do DIRSync, da DFS. Então, é um componente, um update que é necessário. O DIRSync já instala ele por padrão, mas se eu quisesse aqui nessa máquina instalar somente o módulo de PowerShell, ele ia me pedir para instalar o Sign-in Assistant antes. Bom, já rodei então este componente. Vou rodar agora o DIRSync. Importante, vou cancelar aqui.
Sempre que você for executar o gsync, execute como administrator. Mesmo que você já esteja logado como administrator, sempre opte por fazer o run as, para que ele não tenha nenhum tipo de permissionamento. Então veja, agora ele já começou a instalação aqui do Active Director. Eu vou clicar em Next, aceitar o contrato, Next. Eu não vou mudar nada, passe de instalação padrão, Next. E aqui ele vai começar a fazer a instalação dos componentes. Essa instalação de componentes pode demorar até 10 minutos, ok? Então, ele vai executar esta configuração e pode demorar até 10 minutos. Então, vamos aguardar aqui a instalação da ferramenta. Eu vou minimizar a tela. E a gente consegue ir acompanhando aqui o processo. Bem, terminou então. Ele fez a instalação. Demorou aqui um pouquinho. Eu cortei o vídeo, claro, para que a gente possa acompanhar deste ponto. Instalação completa, eu só vou clicar em Next e vou já startar a minha console de configuração. Deixa eu maximizar, fica melhor para ver. Então, eu vou deixar marcado para já iniciar a console. Clicando em Finish, ele abre aqui a console. Para configurar o gsync, porque a partir desse ponto ele já está instalado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou configurar. Então, para que eu possa configurar, basicamente eu vou ter duas senhas. A primeira senha é a senha do próprio Office 365. Então, a senha do Windows Azure Active Directory Credentials, que é o Office 365. Então, eu vou colocar aqui Learning 365 Rocks, que foi o que eu criei como domínio de provisionamento. E a senha. Next. Ele vai validar se essa senha do Office 365 está ok. E aí ele passa para a credencial do Active Directory. Então, o meu domínio é learning 365 barra Office 365, que é minha conta de serviço. Lembrando que esta conta de serviço precisa ter permissões de Enterprise Admin, ok? Então, é importante que esta conta ela tenha os requisitos de permissão correto, que no caso é o Enterprise Admin. Por que Enterprise Admin? Porque ele precisa ler a floresta inteira. Então, permanece domain admin, ele verifica somente o domínio em questão. O Enterprise Admin ele pode verificar a floresta inteira, ou seja, se você tiver mais de um domínio, ele verificaria mais de um domínio. Vou clicar em Next. Eu não vou habilitar neste momento o Hybrid. Embora a gente vá evoluir aqui no laboratório para o Hybrid, eu não vou habilitar neste momento, porque depois eu vou mostrar como voltar e reconfigurar aqui o gsync. O Password Synchronization é muito simples de ser habilitado, basta marcar esta opção. Então, eu já vou marcar o Password Synchronization para que no próximo laboratório a gente já mostre a experiência do usuário utilizando o Password Synchronization. Então, vou deixar ele habilitado. Eu vou clicar em Next. Ele vai começar a configurar os agentes, configurar mediante as credenciais que eu coloquei aqui. Ok, configuração completa, Next. E eu já vou pedir para ele sincronizar. Então, vou clicar em Finish. Ele vai começar a sincronizar. Bom, o que ele vai sincronizar? Objetos que estão dentro do meu Active Directory, ok? Então, o que tem dentro do Active Directory para sincronizar? Vamos dar uma olhada. Este aqui é o meu Active Directory. Eu tenho aqui uma série de objetos, de usuários, de grupos. Eu tenho computadores, eu tenho aqui também users, uma série de usuários, inclusive o Learning está aqui, o Office 365 também está aqui.
E eu tenho algumas OUs. Brasil, São Paulo com alguns usuários. Eu tenho Minas com alguns usuários, Goiás e tenho Brasília. Tudo que é Brasília aqui eu coloquei usuários com caracteres inválidos, caracteres fora de um padrão. Para quê? Para que ele possa sincronizar isso de forma errada e a gente possa, através do IDFix, como eu já comentei no módulo anterior, né, no capítulo de identidades, para que o IDFix possa corrigir esses problemas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui ele. Vou rodar aqui e fazer o unzip em Deployment Tools. IDFix. Eu vou executar. Também vou clicar aqui nele para executar como administrador. Ok. E aqui está aberto o meu IDFix. Então, não tem nenhuma query, não tenho nada por enquanto. Eu também não vou importar por enquanto. Então, ele está aberto, o IDFix está aberto para que a gente possa depois fazer a correção dos objetos. Deixar ele aqui aberto, pode tirar aqui. Bom, como eu sei que esses objetos estão sendo sincronizados, como eu acompanho isso? Eu vou acessar a pasta de instalação do DearSync. C, Program Files, Windows Azure Active Directory Sync. E aí eu vou acessar uma pasta aqui em específico que está aqui, Sync Bus, Synchronization Service, UI Shell. Eu vou procurar por este cara aqui, que é o MIS Client, que é o Microsoft Identity Client. Vou mandar aqui para o desktop, já vou criar um atalho dele e vou abrir. Então, aqui em Management Agents, eu vejo os dois agentes do DearSync, tanto o Windows Azure Active Directory Connector, quanto o Active Directory Connector. Esses dois agentes já estão aqui para que eu possa configurá-los. Então, eu não vou fazer, inclusive, nenhuma configuração agora, eu só vou aqui em Operations e ver que ele está rodando aqui os objetos. Então, ele fez o sincronismo de 16 objetos. Estou vendo aqui quais são estes objetos. Ok? E o processo de sincronismo já foi finalizado. Aqui em Management Agents, a gente pode, através do Active Directory Connector, selecionar quais unidades organizacionais nós queremos sincronizar. E aqui, em Configure Director Partition, eu posso escolher qual container, ou seja, quais OUs eu vou sincronizar. Basta apagar este usuário e colocar a sua conta que é Enterprise Admin. Ok. E aí, se pode fazer a seleção por OU. Né? Nós já tínhamos até comentado sobre este mesmo tópico aqui no capítulo de identidades, que é a parte onde eu configuro aqui as minhas OUs. Uma vez que eu configurei as minhas OUs, eu posso, através do PowerShell, e aí eu vou rodar o PowerShell como administrador. Eu posso aqui dar um comando import módulo. Ele está pensando ainda, não é que eu parei de digitar não. Aqui, módulo. E aí eu vou colocar aqui DearSync. Bom, uma vez que eu importei o módulo, eu posso fazer este comando aqui, que é o Start Online Coexistence Sync, e dar um Enter, que ele vai forçar o sincronismo. Então, ele vai começar aqui um processo de sincronismo novo, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, in progress, ele vai rodar o delta, então, ou seja, ele vai modificar tudo que eu tinha aqui dentro do Active Directory. Ele está fazendo este processo e aqui a gente vai acompanhando conforme ele vai atualizando. Na pasta de instalação do DearSync,
eu tenho um arquivo chamado, deixa eu expandir aqui, scheduler, que é o Microsoft Online G5 scheduler.config, onde eu vou abrir ele com um bloco de notas e ver que aqui o tempo de sincronismo é de 3 em 3 horas. Então, ou seja, eu forcei o sincronismo porque o próximo ciclo de sincronismo seria no período de 3 horas. Eu posso, por exemplo, configurar isso aqui para 1 hora, né? Deixar este arquivo configurado como 1 hora. E aí, de 1 em 1 hora, ele vai fazer o processo de sincronismo. E aqui eu já vejo quais foram os objetos que foram modificados, como eles refletem aqui neste processo de contínuo sincronismo. No Office 365, nós conseguimos identificar como aparece aqui os usuários agora. Então, clicando em usuários, usuários ativos, já consigo ver que existem sim usuários na nuvem e existem usuários sincronizados com o Active Directory. Então, eu vejo aqui alguns usuários já com o domínio de provisionamento. Isso é muito importante. Por que ele pegou um domínio de provisionamento e não pegou o domínio learn365lab.com? Simplesmente porque no Active Directory, o UPN destes objetos, e aí eu consigo acessar usando adsiedit.msc. Eu vou me conectar aqui aos objetos e vou lá no usuário de São Paulo, no meu usuário, por exemplo, e vou ver os objetos aqui de UPN. Então, o UPN do meu usuário é learn365.edu, que é um domínio local. Se eu alterar este endereço aqui para learn365lab.com, que é um domínio válido, eu vou clicar em Apply. Ele vai modificar, mas não vai ter tanto efeito. Por quê? Porque eu preciso aqui adicionar ainda mais alguns requisitos. Nós vamos explorar um pouco melhor a configuração do Active Directory quando nós formos preparar o AD para o ADFS, ok? Mas modificando aqui o UPN, o que eu teria que fazer neste cenário? Qualquer modificação que eu faço no AD, eu preciso vir aqui e rodar um processo que vá forçar o sincronismo. Ou eu espero 1 hora, que é o prazo que ele automaticamente roda aqui o delta. Então, eu rodei o delta de informação, forcei este sincronismo, ele já marca aqui que um objeto foi alterado, ok? Então, ele já sabe que um objeto sofreu alteração e ele atualizou um objeto, que é justamente o meu objeto. Então, ele já fez este processo de modificar os objetos. No Office 365, eu acredito que não é tão rápido este processo. De qualquer forma, vamos atualizar e ver aqui o meu usuário como ele aparece. Fernando Andreas já aparece aqui, tanto o Fernando Andreas que tem o Fernando, né? E esse aqui é na nuvem, ele já atualizou. Então, quando eu coloquei um UPN com domínio válido, ele já atualizou aqui no G-Sync. Então, foi bem rápido mesmo este processo. Na console de administração, eu vou, através do usuário admin, acessar aqui o meu e-mail. E eu não recebi aqui nenhum objeto com erro ainda. Mas quando ele identifica objetos com erro, como por exemplo, nós pegamos aqui o objeto Lula e Dilma, né? Com referência aí a Brasília. Eu vou colocar um traço, vou colocar outro traço, não vou apagar. E account, eu vou tentar modificar essa conta para tornar ela aqui um erro, um problema. Então,
fiz modificação, vou lá no DIRSync novamente e vou forçar o sincronismo. Eu acessei o AD, vamos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou forçar o sincronismo, ver se aquele objeto aparece com todos os seus problemas. O delta já está sendo executado. E a gente vê se vai encontrar aqui objeto com erro. Ainda em progress. Um objeto modificado. Vamos ver na console do Office 365. Aqui eu não estou recebendo nenhum e-mail por enquanto de qual foi o processo do sincronismo. Então vou adicionar aqui o meu portal e ver se ele fez a modificação do usuário. Na verdade ainda não, nesse caso ainda não. Eu vou voltar mais uma vez, uma última vez, até para a gente encerrar esse laboratório e forçar o sincronismo. O que eu estou buscando aqui é o seguinte, fazer com que o DIRSync já identifique que aquele objeto está com erro. Mas ele, até o momento, só está identificando as atualizações, que é no próprio usuário, né? E aqui ele não identificou. Bom, então veja, no primeiro sincronismo ele sincronizou 181 objetos, foi o que ele executou, e agora ele já está trabalhando na casa aqui, depois do primeiro delta, com 16 usuários. Então ele já removeu aqueles demais usuários. Então é possível ver que aqui na própria console eu já não tenho aquele usuário Office 365, que é o usuário que eu tenho. Na verdade, sim, ele ainda aparece aqui. Então não deu tempo ainda de replicar, porque este usuário Office 365 ele não está sendo mais sincronizado. Por quê? Porque aqui no Management Agent eu tirei a unidade organizacional que é responsável por a unidade organizacional onde se encontra, na verdade, este objeto. Vou até confirmar aqui mais uma vez, mas acredito que eu removi corretamente. Sim, não tem mais nenhuma unidade marcada, então é só o tempo de replicação mesmo dos objetos e ele já vai sair. Então, na continuidade do laboratório, eu volto aqui e mostro como que fica configurado, como que ele aparece, na verdade, aqui os objetos já no ambiente sincronizado. Então, neste laboratório, nós vimos como instalar o DIRSync, como configurar o DIRSync, inclusive como forçar o sincronismo, como configurar o container, como que essas informações são refletidas no Office 365. Vimos que algumas informações são mais rápidas, outras demoram um pouquinho, mas não é tão demorado, é mais pela velocidade aqui do laboratório. E também mostramos como configurar por dentro o DIRSync, né? O tempo de sincronismo, os containers e também como forçar através do PowerShell o Delta Sync, ok? No próximo laboratório, no capítulo 6, eu vou mostrar a vocês a experiência do usuário utilizando o Password Synchronization, que foi habilitado no momento da instalação do DIRSync.